Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 5 de novembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: olha, eu sou viúva há muitos anos e sempre vivi unicamente para o meu ministério. Recentemente eu conheci alguém que mexeu com as minhas estruturas, diz aqui a nossa ouvinte, mas confesso que estava na cara que era uma cilada. Ele não é crente e ainda é comprometido com outra pessoa. Bem, eu não guardei meu coração e me entreguei à paixão. Só que como resultado eu estou colhendo vergonha e arrependimento. Não me acho mais digna de falar do amor de Deus, apesar de sentir falta de atender ao meu chamado. Quando o líder cai, a quem ele deve recorrer? Caso assuma publicamente meu erro, não estarei correndo risco de jamais ter o respeito e carinho dos meus liderados? O que fazer quando não nos achamos mais dignos de falar do amor de Deus? É possível voltar a ser usada por Deus mesmo depois de ter falhado tanto? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, no programa de hoje, a querida pastora Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda. Destacou a frase: confesso que estava na cara que era uma cilada. Ele não é crente e comprometido com outra pessoa, é o que diz a nossa ouvinte. Bom dia, bem-vinda, pastora Elaine. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes dessa rádio tão querida 93. É interessante que ela fala que é viúva, que se guardou muito tempo, vivia para o ministério, e de repente ela abre o coração. Ela decide abrir o coração. É quase que colocar uma plaquinha dizendo available, isso é, estou disponível para me apaixonar. E quando ela faz isso, ela deixa muito claro aqui, ela confessa, né, é a palavra que ela usa, que desde o início ela percebia que era uma cilada. A verdade é que tem muita gente que esconde o jogo, tem muita gente que não mostra quem é, e aí essa investigação tem que ser muito mais bem feita. Tem gente que esconde, sonega, enfim, e aí lá na frente que se descobre. No caso dela, ela disse que é uma forma muito clara, quer dizer, se ela era viúva, temente a Deus, ela coloca aqui, tinha um ministério, e de repente ela se envolve com uma pessoa que não era crente, ainda estava envolvida e presa a uma outra, literalmente está na cara que é uma cilada. E isso só mostra pra gente algumas coisas. Primeiro, não importa quanto tempo a gente está de pé, se a gente bobear, a gente cai. Não importa quantos anos uma pessoa diz assim, eu tô certinho com Deus, basta uma bobeira, alguns minutinhos de não prestar atenção ou de deixar de estar atento. Tem gente que diz assim, eu sou crente há tanto tempo, eu tenho uma imunidade com o pecado não me pega mais, eu não caio mais, e na verdade não é assim. Isso só mostra pra gente, só pra gente começar a conversa aqui, que a despeito dos anos de uma vida correta, se a gente não tomar cuidado, tal como essa nossa querida, infelizmente isso acontece, e às vezes acontece assim, de uma forma descarada, né? Tá na cara que era um laço, mas existe
existem alguns momentos que a pessoa, por confiar nessa sua imunidade, acaba caindo no laço mesmo. Ela sabe que está errado, mas ainda assim, a despeito de saber que está errado, acredita que ela não será vítima disso. Ela decidiu isso aí. Muito bem. Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse destaque inicial? Bom dia, meus irmãos, bom dia, os queridos da mesa, JR, você que está nos ouvindo. É interessante, a doutora Elaine estava fazendo essa colocação, é que quando você está envolvido no calor da paixão, do desejo, das suas inclinações, parece que a gente não pesa nada disso, né? Você não pensa nas consequências, você não avalia os desdobramentos dessa decisão, dessa atitude. É impressionante como o pecado tem essa capacidade de lesionar, de bloquear, de impedir a percepção do indivíduo. É curioso porque ao mesmo tempo que ele sabe que está errado e tem consciência disso, mas ele sofre uma espécie de anestésico quanto a esses desdobramentos todos e mergulha de cabeça na coisa. E depois vem o óbvio, mas um óbvio que não foi pensado, nem pesado, nem avaliado, que é a tristeza profunda. Eu acho que a punição maior para um indivíduo assim acaba sendo esse sentimento de culpa, essa sensação de que trocou o precioso, o sagrado, a presença de Deus, o ministério, por tudo isso. E ao mesmo tempo que é uma tortura, eu vejo por outro lado, essa tortura é um instrumento de Deus para que esse indivíduo, ou essa pessoa, ou essa irmã querida, busque o caminho de volta. Eu sempre acredito em alguém que está profundamente sensibilizado pelo seu erro, porque essa sensibilização é sempre um início desse caminho de volta. Então, a enervação espiritual, a sensibilidade espiritual, mas num primeiro momento é muito lamentável que não se pense, não se pese, e depois venha essas consequências todas, abandono de ministério, e tudo isso é um erro muito comum. Infelizmente, muitas pessoas se deixam levar por isso, e fica aí essa pauta, esse assunto de hoje como um grande alerta para todos nós, né? Que a nossa querida doutora já antecipou pra gente. Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, quero ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. A nossa ouvinte diz, queridos ouvintes nos acompanhando, ela é viúva há muitos anos, sempre viveu unicamente para o seu ministério. Recentemente ela conheceu alguém que mexeu com as suas estruturas, mas confesso, diz ela, que estava na cara que era uma cilada. Ele não é crente e comprometido com outra pessoa. Bom dia, JR, bom dia, debatedores e amados ouvintes. Bom, eu quero também pegar o gancho da doutora para falar sobre isso. Na verdade, a gente tem que fugir da aparência do mal que a Bíblia nos ensina. Desde o momento que a aparência já é de mal, a pessoa já deveria fugir, né? O grande problema é que tem um ensinamento em 2 Coríntios 2:11 que diz assim, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Às vezes as pessoas ignoram isso, elas fingem que não é verdade, elas pensam, não é bem assim, não é bem dessa maneira, não, pode dar certo, pode ser diferente, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, a Bíblia nos ensina isso. Então faltou um pouco de se encaixar naquilo que a própria palavra nos ensina que devemos fazer. Então essa irmã acabou caindo, e como o nosso amado pastor Rômulo falou, acaba que a maior perda no reino. Porque quando a pessoa não mede as consequências, a perda se manifesta no reino. E aí abala as estruturas. Quantas pessoas não devem ter sido abaladas por causa disso? Quantas pessoas que ela diz aqui que é líder, né, dentro do e-mail? Quantas pessoas pela sua liderança não foram abaladas nas suas estruturas? Então nós devemos realmente tomar cuidado com os ardis de Satanás. Quero ouvir também a opinião do querido pastor João Emílio, da Primeira Igreja Batista de Irajá. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e a todos os nossos ouvintes agora. Eu fico impressionado com a capacidade que nós temos de nos liberarmos para fazermos algumas coisas que nós nunca deixaríamos outra pessoa fazer. Por exemplo, se fosse uma filha dela e a filha fosse se aconselhar e dissesse assim, mamãe, tem um homem assim, nessa e nessa situação, e eu gostaria de saber se a opinião da senhora,
me permite namorar com ele, me envolver com ele ou ir morar com ele, alguma coisa nesse sentido. Certamente ela diria assim: saia que é laço. Isso aí. Chuta que é laço. Chuta que é laço. De jeito nenhum, minha filha. Não é isso que eu sonhei pra você. Mas quando o assunto é com a própria pessoa, e depois nós vamos ter a oportunidade de comentar isso aqui, ela está envolvida pela paixão, e a paixão cega, né? Então, uma lição aqui importante é nós entendermos o que nós estamos nos permitindo fazer, se já estava na cara, como ela mesma disse, que era um laço. A nossa ouvinte diz claramente, né? Ele não é crente, essa é a primeira coisa. Primeira coisa que ela diz, ele não é crente. Depois disse que ele era comprometido com outra. Ou seja, é uma pessoa casada. Casada. Ela se apresenta como uma mulher de ministério, né? Envolvida com a igreja, com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Aí conheceu alguém. Conhecer alguém, isso acontece, não é isso? Você pode esbarrar com uma pessoa numa esquina. Não quer dizer que ela estava em busca disso, mas conheceu alguém que mexeu com as suas estruturas. Quando ela conhece alguém que mexe com as suas estruturas, já é um ponto. Mais adiante ela descobre quem é ele. Só que quando descobre quem é ele, já é tarde demais, porque ela já não consegue voltar, porque mexeu com as estruturas dela. Esse é um ponto assim sério. Quando uma pessoa conhece alguém, né, como você colocou, uma coisa é conhecer, olá, tudo bem, prazer, tal, não sei o que. Agora, para mexer com as estruturas, não foi só uma conversa rápida de elevador, né? Foi uma conversa mais longa. Ela se permitiu ouvir algumas coisas, ele se permitiu falar algumas coisas, porque ela deu liberdade para isso, e mulher sabe muito bem que se ela dá liberdade, o homem vai chegar, né? E eu não estou falando só de homem. Tem alguns até que se dizem crentes, mas que chegam mesmo casados, o que quer que seja, mas ela não soube dar a medida desse conhecimento. Então, uma coisa é conhecer no supermercado, conhecer no trabalho, conhecer no espaço até da igreja, não importa. A verdade é que se mexeu é porque ela ouviu coisas que não tinham que ouvir. Ela teve um longo papo. Tem gente que fica assim, não, mas é só uma conversa, é só uma troca de e-mail, é só o WhatsApp, é só um papinho a mais, mas é uma pessoa tão interessante, não custa nada almoçar, puxa vida, que bacana, que história legal. E aí ela vai se envolvendo, ou ele vai se envolvendo numa situação, e é exatamente isso. Quando percebe, já está apaixonado. E paixão é uma coisa séria. Volto a dizer, a paixão tem muito aquela imagem do Cupido, né? Com aquela flechinha que atira, como se pudesse atirar no coração de qualquer pessoa. Não é assim. Não é, só vai pegar em quem tiver disponível para. Então, num primeiro momento, ela se disponibilizou. E acho que esse é o grande risco. Que não tem gente que diz assim, mas é porque estava carente. Não. Tem gente que brinca com a sedução. Tem gente que gosta de brincar, de deixar o outro meio que caidinho por mim. Tem gente que gosta de brincar para ver até o limite da onde eu posso ir. Né? Exatamente. Mas se brinca com alguém que também tem a capacidade de mexer, vai ser flechado, né? É como diz lá Provérbios, até que uma flecha lhe atravessa o coração, vai pro matadouro como um boi, sem saber que vai perder a vida, como uma ave que entra no laço e não consegue mais sair. Então, na verdade, foi o que aconteceu com ela. Não dá pra brincar. Cada pessoa tem que saber qual é o meu limite em todas as relações que a gente tem. Então, na verdade, a primeira coisa que acontece quando a pessoa conhece alguém, ou encontra-se com alguém, é proteger o coração. Claro, sempre. Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o teu coração, porque dele vem as fontes da vida. Então, essas fontes da vida que vão jorrar, muitas vezes elas podem ser comprometidas. E a pessoa guardar o coração é a primeira coisa que tem que acontecer. Procurar alguém, como é que se guarda o coração? Procura alguém, se aconselha, fala do que lá na frente a gente vai encontrar um outro ponto, né, JR? A questão que eu até destaquei aqui, mas vamos esperar mais lá na frente. É a questão de andar sozinho, tem gente que tá andando sozinho. É um problema muito sério, não tem com quem conversar, não tem com quem abrir e dizer assim, cara, aconteceu um negócio comigo hoje. Estranho. O que aconteceu? Isso. Cuidado, rapaz. O que você percebeu? Percebi que ela, se ela tivesse de repente procurado ajuda e conversado com alguém, guardado o coração, talvez não tivesse caído nesse laço. Isso aí.
Mas a verdade é que muitas vezes não se tem esse cuidado. Mas existem algumas regrinhas, sabe aquela coisa? É uma pessoa solteira, não vai ficar batendo papo com um homem casado. Se for uma mulher, se for um rapaz solteiro, não vai ficar batendo papo com uma mulher casada. É uma mulher casada, eu não estou dizendo bater papo. Uma coisa é conversar na igreja, ter aquele relacionamento normal. Bater papo que eu digo aqui é ficar de madrugada no WhatsApp. A pessoa sabe a diferença. É dar aquela esticada. As pessoas sabem a diferença. E todo mundo sabe o seguinte, sou casado, sou casada, eu não vou ficar batendo papo com alguém que é viúvo, sabe? Então, existem regras que são regras sociais, que são regras morais, que são regras emocionais e bíblicas para que a gente estabeleça o nosso limite. Todos nós temos e precisamos saber quais são. E outra coisa, acho que um erro muito comum que as pessoas cometem é o da sensação de que você tem o controle sobre esses sentimentos, essas aproximações. Lá no subconsciente do indivíduo, ele pensa assim, a qualquer momento, quando eu quiser parar, eu paro. Quando eu quiser interromper isso aqui, eu interrompo. E aí, por conta dessa pseudo-segurança, enfim, ele vai avançando, os processos vão se aprofundando e depois é o que a gente está colocando, quase sempre é um caminho sem volta, né? Vem a tristeza, vem a vergonha, que ela está relatando aqui pra gente, que está sentindo, né? Mas é um caminho sem volta. E outra coisa muito interessante, que a Bíblia fala sobre isso. Satanás é astuto, ele sabe trabalhar nas fragilidades das pessoas. Ele sabe os pontos vulneráveis, quando você está frágil, quando você está exposto. O adversário sabe. Então, de posse desse conhecimento, ele sempre vai trabalhar estrategicamente para pôr na sua frente situações que virão de encontro a essas fragilidades. Então, é importante a questão da vigilância sobre esse aspecto também. Mas me chama muito a atenção, repito, essa sensação de domínio, né? Que não só para essa área, mas para muitas outras, você não domina. E a Bíblia, em relação a isso, diz assim, foge das paixões, foge, não manda enfrentar, não manda confiar na sua espiritualidade. Eu sempre gosto de dizer isso, não confie na sua espiritualidade, não confie na sua maturidade. Quando o assunto é paixão, coisa carnal, não confie, porque esses sentimentos são mais fortes a Bíblia do que a nossa espiritualidade. Foge, né? Essa é a palavra para isso, foge. Até pro diabo diz assim, resista. Mas para esse tipo de situação, a palavra é foge. A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, que cuide para que não caia, né? Não é nem aquele que está, aquele que pensa estar de pé. Quando você toma esse exemplo aqui, parece claro que a nossa ouvinte tem dificuldade nessa área especificamente. Não é verdade? Ela tem uma dificuldade evidente aqui, uma carência, uma fragilidade. Outros podem ter dificuldade em outras áreas. Sim. Aí para o outro é uma área que tem mais a ver com bebida, outro com fumo, outro com xingamento, outro com fofoca e às vezes com todas essas coisas misturadas, né? Cada um de nós sabe exatamente onde o sapato aperta e exatamente aí que o cuidado deve ser ainda maior. Verdade. Mas não podemos, em hipótese alguma, acreditar que estamos no controle. Parece que é mais correto entender que se é fraco e aí precisa da força que vem de Deus do que você ser forte. Parecer forte, discursar como uma pessoa forte, mas no fundo ser uma pessoa bastante fraca. A nossa ouvinte diz, na sequência disso, não guardei meu coração e me entreguei à paixão. É uma frase contundente, né? É uma frase que é um discurso inflamado. Não guardei meu coração. A Bíblia diz o tempo todo para guardar o coração, não é? O centro nervoso das nossas ações, não é só emoção, né? Não. Coração na Bíblia não é emoção, coração na Bíblia é razão, que também fala a emoção, mas não é uma coisa ou outra, né? Enfim, pastor João. A paixão, ela tem uma característica curiosa que é ensurdecer. A pessoa não escuta ninguém que dê uma palavra que ela não queira ouvir. Ela quer ouvir que vai dar certo, que a pessoa é muito boa. Às vezes você aponta 3, 4 problemas que há num futuro relacionamento, a pessoa se apega em um que ela elege como fundamental, quando na verdade é periférico, mas para poder fazer aquilo que está decidida a fazer.
Eu acho que a melhor coisa quando alguém está apaixonado, e todo mundo se apaixona, no sentido daquele calor. Às vezes por uma pessoa, às vezes por uma causa, né? Às vezes uma ideia. Uma ideia. Uhum. Mas a paixão, ela ensurdece e também nos tira assim, um pouquinho do foco, da frieza de pensar. Por exemplo, ele é comprometido. Um homem comprometido com outra pessoa, amanhã, se ele de fato está comprometido comigo ou com a outra pessoa. A gente não pode servir a dois senhores. Amanhã ou depois esse homem fará a mesma coisa comigo. Então a paixão, e provavelmente agora, JR, muitas pessoas que estão nos ouvindo estão atravessando uma fase que se encontram completamente apaixonadas. Melhor coisa para conversar sobre paixão é com o Senhor Deus, que Ele esfria o coração. O bispo falou da gente ter alguém com quem nós possamos conversar e ouvir com humildade e pedir a Deus uma orientação. Agora, se está apaixonado, espera um pouquinho e deixa a razão vir falar também, porque você precisa ouvir a razão. Eu creio, pastor, que da mesma forma que a gente ora para Deus intervir sobre tantas situações, enfermidades, enfim, a gente também pode orar para Deus intervir nos nossos sentimentos. Com certeza. Né? O seu sentimento é motivo de oração pela intervenção de Deus. Às vezes, a gente tem dificuldade no freio desses sentimentos, no retorno desses processos. Mas se há uma sinceridade, um reconhecimento do erro e consciência da necessidade de sair disso aí, eu creio, já aconselhei isso várias vezes, que a gente pode colocar diante do Senhor. Senhor, é um sentimento pecaminoso, um sentimento errado, que entristece o teu espírito, que compromete o meu testemunho, minha comunhão contigo e até a minha salvação, tudo em função desse sentimento. Então, Jesus, cura o meu sentimento, traz saúde para esse sentimento, que consequentemente ela vai se libertar da questão. Então muitas pessoas, eu acho que não atinam para isso. Agora, né? Também não adianta, complementando, né? A pessoa orar, porque paixão se constrói com vínculo. Né? Não existe uma paixão sem vínculo. Você vai então, tem se gente que até ora apaixonar cada vez mais. Você vai se deixando apaixonar. Paixão, na realidade, eu tenho muito receio dessa cultura da paixão. Tem muita gente jovem, inclusive, que fica assim, eu quero me apaixonar, estou precisando me apaixonar. Tem gente que diz, nossa, eu quero paixão. E paixão não é uma palavra bíblica, não. Isso, está faltando paixão. Gente, paixão não é nada bíblico. Isso. Muito essa expressão em relação a Deus. E, na verdade, isso, assim, surgiu muito esse conceito na Idade Média, né? Claro que a gente tem exemplos, Sansão foi um que se apaixonava fácil, né? Não guardava o coração, e a gente vê o caos, né? Na vida de Sansão por conta disso. Só pra gente dar um exemplo, Davi se apaixonou por Betsebe, o caos que foi. Então, paixão, todas as vezes que a Bíblia usa a palavra paixão, mesmo nas várias versões que a gente tem, tá sempre associada à paixão da carne, tá sempre associada à concupiscência, porque paixão é uma coisa que é irracional. Deus trabalha com o que é racional, com o que é lógico. Deus trabalha com amor. Amor é racional, amor parte de uma decisão, amor parte de uma análise, de uma reflexão, de você avaliar, de você observar. A paixão é aquela coisa irracional, e nada que é irracional vai dar certo. Então tem que se tomar muito cuidado com essa cultura da paixão. Eu tô apaixonado, eu tenho que estar apaixonado, eu tenho que me apaixonar. Não tem. Tem que observar muito bem, construir uma amizade, perceber se a coisa vale, se vale a pena, e tá guardando o coração enquanto isso, né? Vai criando, vai estabelecendo uma boa amizade, guardando o coração. Na hora que decidir se envolver, isso é se relacionar, namorar, o que quer que seja, aí vai fazer isso, mas não visando se apaixonar, né? Uma coisa é o cara namorado, fica pensando na pessoa, fica desenhando um coração de vez em quando, isso é normal. Agora, essa coisa doentia, patológica, que todo mundo acha que tem que ter na vida, que tem que ter nos relacionamentos, que tem que ter no casamento. Não é assim que a vida funciona. A vida funciona com amor. E amor fala de calma, de compreensão, de elaboração, de troca, de conversa, de renúncia. E isso é muito complicado, essa cultura da paixão que a gente está vivendo. Cai nisso aí. Doutora Elaine, eu já cansei de receber essas mensagens que vem com musiquinhas e tal, e quando a gente abre, no final, assim, ouça o seu coração. Ouça o seu coração. Quer dizer, a Bíblia diz enganoso é o coração do homem. Coração.
Hebreus fala que a gente tem que tomar cuidado com uma certa raiz de amargura. O pior de tudo isso aí, que depois que passa, a pessoa fala assim, não valeu a pena, cara. E as raízes ficam. Enquanto a semente, é fácil. Você vai lá, tira a terra, pega a semente e joga fora. E depois que enraiza, tem que arrancar, rasga a terra, machuca, dói, é difícil pra chuchu. Estamos vendo isso pelo e-mail, pelo que ela está atravessando, porque ela perdeu muita coisa. E o que as pessoas precisam pensar é, quem tem algo a perder tem que tomar mais cuidado do que quem não tem nada a perder. Essa pessoa, por exemplo, que ela encontrou, que já tinha um outro compromisso, ela parece que essa irmã estava igual a samaritana lá no Poço de Jacó. Ela não tinha ainda bebido da água de verdade e a fonte não estava dentro. O problema é quando a fonte é externa. Quando a fonte é interna, eu consigo vencer. Quando a fonte é externa, eu não consigo vencer. E pode acontecer de uma pessoa muito correta, muito saudável espiritualmente, que seja um laço, uma cilada do inferno realmente para destruir a pessoa. Existem vários exemplos assim, mas a pessoa depois encontra de verdade o lugar de arrependimento, aí muda, né? Muda. A questão toda é quando a pessoa não encontra, e no caso da nossa ouvinte aqui, e serve de alerta para todos os nossos ouvintes, olha a história, minha gente. A gente deve mexer na nossa vida também com base nas histórias. Verdade. Escute o que o outro fala. Veja os exemplos. A gente tem sempre uma ideia ainda infantil de achar que não vai acontecer com a gente. Isso é ideia infantil. Isso é quando a gente achava que era super-herói, que a gente podia pular, saltar, voar. Isso é uma coisa infantil. A maturidade gera pra gente um entendimento diferente. Olha, peraí, pode acontecer. Pode dar errado. Aí alguém disse, pode dar certo. De Engenheiro Pedreira, um ouvinte dizendo, aconteceu uma situação semelhante com meu genro. Ele começou uma amizade e foi aprofundando, e hoje ele e a minha filha estão separados. Se o senhor está tocando essa irmã para um conserto, que ela aceite o tratamento e a misericórdia do senhor, porque ele está voltando. Outra ouvinte aqui dizendo, é uma situação muito complicada, porque eu também me envolvi com o rapaz, sendo eu a pessoa casada e com filhos. E mesmo buscando a Deus e buscando acertar, essa pessoa ainda mexe comigo. Raiz. Só Deus para dar a direção e me fortalecer, diz um ouvinte aqui. Que se a gente perguntasse a ela, ouvinte, se você pudesse voltar atrás e não fazer de novo, eu tenho convicção que ela falaria, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso outra vez. Ainda que seja uma coisa apontada para o passado, é o primeiro passo para resolver a vida. Com e quero certeza. dizer aos ouvintes, nem sempre resolve. Do jeito que a gente acha que resolve. Não, vai ficar tudo bem no final. Pode ser que este não seja o seu final. Ah, mas tem uma vizinha minha que aconteceu isso foi com a sua vizinha. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? As pessoas pegam a exceção e acham que isso vai virar regra, né? Tipo, mas eu conheço um cara que era casado e abandonou a esposa para ficar com a amante. Quem sabe ele não abandona também. Isso é a exceção e ainda assim não é o caminho correto, não é o caminho certo. A nossa ouvinte pergunta, não me acho, ela afirma primeiro, não me acho digna de falar do amor de Deus, apesar de sentir falta de atender ao meu chamado. Quando o líder cai, a quem ele deve recorrer? Caso assuma publicamente meu erro, não estarei correndo o risco de jamais ter o respeito e carinho dos meus liderados? O que fazer quando não nos achamos mais dignos de falar do amor de Deus? É possível voltar a ser usada por Deus mesmo depois de ter falhado tanto? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acredita que quando o líder erra, ele deve assumir o erro, assim, publicamente? Por telefone, 69% dos nossos ouvintes acreditam que deve, sim. E no nosso site, 73% deles também na mesma linha, acreditando que sim. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93. Sempre muito bom ter você com a gente, compartilhando sua opinião, suas ideias e participando conosco. Tá um site maravilhoso, o debate93.com.br, debate93.com.br. Nesse nosso novo site, você pode fazer pesquisas muito especiais por assunto. Você pode buscar, tem um instrumento de busca, e você coloca lá um assunto e você vai ouvir todos os programas que tem a ver com aquele assunto. Você pode também buscar por nome de debatedor, de debatedora, e aí também você poderá ouvir os debates que temos com estes debatedores.
sempre muito bom, porque além de você poder ouvir, você pode compartilhar nas redes sociais. Você pode compartilhar diretamente para um amigo, para uma amiga, pegar aquele link, compartilhar. Isso é uma bênção, um instrumento de Deus para evangelização e para abençoar a vida do nosso irmão, da nossa irmã. Este é mais um presente da 93 FM. Vem com a 93, é tempo de vitória. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 a, e tudo pode fazer. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ministro Jaime, quando o líder cai, a quem ele deve recorrer é a pergunta da nossa ouvinte, é o seu destaque. Exatamente, foi meu destaque nessa manhã. E como eu introduzi um pouquinho atrás, a questão da pessoa andar sozinha é uma furada. Muitos líderes hoje caminham sozinhos, não tem um amigo para conversar, não tem alguém para orar com ele, não tem alguém para ele se abrir, não tem alguém para ele poder compartilhar suas dores, suas dificuldades, as provações pelas quais ele passa. E lá no livro de Malaquias, capítulo 4, fala que é bom que não ande sozinho, justamente para você ter apoio, você conseguir vencer as dificuldades da vida. Se nós cairmos no erro de andarmos sozinhos, e isso por uma gama de situações, por exemplo, a soberba, a autossuficiência, né, o puritanismo, não, eu não posso me misturar com fulano de tal, não, e etc, etc, etc. Na verdade, essa pessoa precisa tomar consciência de que andar sozinho é uma furada, que não tem condições de andar sozinho, ter alguém de confiança. Não tenho, nunca tive, não estabeleci. Então ela tem que pesquisar, até porque você não pode andar com qualquer um, essa é a verdade. Tem que pesquisar, buscar alguém de confiança que você consiga realmente ter condições de poder abrir e não ter um problema posterior, porque infelizmente também tem pessoas que, ao invés de te ajudarem, acabam de te jogar no buraco, né? E aí estabelecer vínculo com essa pessoa para poder ser ajudado. Hoje em dia tem muita coisa acontecendo quanto a uma mentoria pastoral, a gente sabe disso, né? Então não tem uma palavra clara fechada do Salmo primeiro, que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Exatamente. E muita gente anda buscando o conselho de qualquer um. Verdade. Né? Conselho de gente que não tem preparo, gente que não tem compromisso com Deus e nem com ele mesmo, gente que fala aquilo que dá na telha, e o que dá na telha, em geral, é capim. Já viu, pastor Romulo? Já viu na telha? É capim. Não é? Capim, não é isso? Capim não serve para nada, né? Assim, de maneira prática, de maneira clara ou de maneira saudável, né? É isso aí. Sim, companheiro. A verdade é que a impressão que eu tenho é que ela não é a pastora da igreja. Não. E se ela não é a pastora da igreja, a primeira pessoa que ela devia procurar é o seu pastor. Porque se ela tem uma liderança dentro da igreja e está com esse tipo de situação, a primeira pessoa que ela deve procurar é o seu pastor, é o casal de pastores, são pessoas que na igreja, do ponto de vista hierárquico, ela esteja sobre a liderança deles. Porque o que não dá é para ela estar nessa forma, tá continuando o trabalho dela, sem que isso seja dito. E também não dá para, mesmo que ela não esteja continuando, como muitas vezes dá para entender aqui no e-mail, ela está na dúvida se segue ou não, ela ficar nesse coisa sem falar com os seus pastores. Então, a minha primeira sugestão para ela é: procure os seus pastores, converse com eles. Eu sou, sei lá, líder das senhoras, dos jovens, de um departamento de casais, ou sou líder de uma classe de escola dominical e errei. E agora, o que eu faço? Como é que nós vamos tratar isso? A primeira indicação aqui é: procura o casal de pastores que lhe deu essa questão da liderança. Porque a gente precisa entender que quando a gente exerce um papel na igreja, é claro que o ministério é para Deus, é claro que a gente faz para Deus, mas existem líderes, pastores que confiaram nesse trabalho, que qualquer questão que dê problema na nossa liderança ali dentro daquela igreja, vai refletir no corpo como um todo, do qual eles são os responsáveis. Então, é importante que ela procure o seu casal de pastores, ou o pastor da igreja. Dando seguimento a esse raciocínio aí, a partir dessa procura e da confissão desse erro,
Aí entra uma outra pergunta que foi feita aí no texto. Sim. Expõe publicamente, não expõe publicamente? E eu acredito no seguinte, cada caso é um caso. Vem da administração, então, né? se de Local, repente cada o igreja erro, tem uma regra. Se de repente o erro da pessoa foi um erro público, em que as pessoas tomaram conhecimento, etc., a partir do momento que ela confessa, resolve abandonar, pode ser, isso aí é muito pessoal, que a melhor forma de se tratar isso seja de maneira pública, já que isso se tornou público. Por outro lado, se não se tornou público, ela procurou, confessou, e a coisa ficou ali restrita apenas a ela, a pessoa envolvida, e no caso o pastor que tomou ciência, de repente o melhor caminho de se tratar isso seja pastorear essa irmãzinha, cuidar dela. Eu vejo que muitas pessoas, quando erram, gente, a primeira preocupação delas é: quando é que eu vou voltar para o ministério? Quando é que eu vou voltar a fazer o que eu fazia? É impressionante vida, né, que num primeiro momento eu acho que não se deveria pensar em quando é que eu vou voltar. Sim, eu acho que você tem que pensar primeiro em se curar dos problemas e ser tratado. Se for o caso, ser disciplinado, ser afastado, ser pastoreado. Depois você pensa na questão da volta do ministério. Eu sempre vejo com uma certa preocupação. Já passei assim, já tive que administrar várias situações dessa natureza, e quando a pessoa chega logo fazendo essa pergunta: quando é que eu volto, pastor? Acaba de confessar o erro, acaba de despejar o problema para cima da gente e já quer saber quando é que volta? Vamos tratar. É até bom tentar descobrir quanto tempo você levou para chegar onde está. Isso aí. Levou anos. Então, o caminho de volta é caminho de volta, né? É verdade. Agora, quando se torna uma coisa pública, irmãos, aí a dúvida também é bastante importante, né? Nessa hora, ainda que não tenha se tornado uma coisa pública, quando alguém quer tornar uma coisa pública, quer compartilhar isso, vamos lembrar que neste caso envolve a nossa irmã e também envolve alguém casado. Com certeza. Com a possibilidade de ter filhos. Não é? Então você mexe com um, mexe com dois, mexe com três, mexe com seis, mexe com sete, sabe sei lá quantos. Porque ela é viúva, né? Já foi casada. Então, algumas pessoas têm uma certa resistência em tratar um assunto como esse em público, com certeza, porque ele envolve mais gente do que a pessoa envolvida. Porque é difícil acreditar que alguém vai dizer assim: olha, a irmã está envolvida com uma pessoa casada, e ninguém querer saber quem é. Eu já estou curioso para saber quem. Tá certo? As pessoas são curiosas. E mais, se aquela irmã foi vista orando por algum homem casado, coitado desse camarada. Coitado. É ele. É verdade. Aí alguém diz: não, mas eu vi ela com outro, eu vi ela orando com outro também. E os filhos dela, a gente não sabe se ela tem filhos, e se os filhos dela pertencem a essa igreja, como é que vai ficar? Né? Tem muito adolescente, tem muito jovem que numa história dessa pula fora, porque é a mãe que está sendo exposta. Então, eu acho que exatamente isso, cada caso é um caso, claro, cada liderança vai ver. Me parece que como ela tem uma liderança específica de um departamento, do que quer que seja, eu oro para que esse líder seja sábio o suficiente para saber o limite e quem sabe não tornar isso público, mas claro, tem que ter, ela já tem um processo, graças a Deus, do arrependimento. Agora é o processo exatamente de ser pastoreada, de se tratar, de se reformular para poder lá na frente voltar a falar. Amor de Deus é amor de Deus. Doutora, vai ser sempre amor de Deus. A questão ela agora viver esse amor de Deus. Ela está muito preocupada, segundo o pastor Romulo falou, e a verdade está aqui no e-mail, diz isso. Ela está muito preocupada com o que os liderados dela vão pensar. Ela precisa pensar primeiro no que o Senhor está pensando a respeito da atitude dela, porque é isso que valida um líder diante de Deus para poder liderar alguém. Ele tem que estar bem com Deus. Tem até a condição aqui: será que é impossível voltar ao ministério? Bom, segundo o que a Bíblia fala, o vaso, quando o Senhor quer, ele quebra o vaso e faz de novo. Agora a forma que ele dá é ele que define. Ele que decide a forma que ele vai dar. Dependendo da situação aqui, do contexto, se os liderados ficaram sabendo, então de fato isso aqui foi uma coisa muito assim, difícil, uma coisa que causa realmente muito escândalo, ela não deixa de perder a credibilidade, a confiança. Claro. Sem confiança, ela não tem como ficar à frente desse grupo. Amanhã ou depois,
ela pode até vir a assumir um outro ministério, um outro lugar. Outra forma, mas agora, a gente tem que saber também o seguinte, é o preço que se paga. Sim, verdade. Então, tudo tem um preço. Faz parte da recuperação também, ela ser humilde e entender, dependendo do contexto, porque se ninguém... Aqui, nesse caso específico aqui, mesmo se alguém não tenha ficado sabendo, alguém da igreja, ela vai precisar buscar uma cura, porque ela se envolveu mesmo, vai ter que ser honesta para poder se afastar. Agora, ser corajosa e forte para também suportar os resultados daquilo que, infelizmente, ela acabou entrando. Como a própria Bíblia diz, que existe um tempo que você come a colheita velha, depois a colheita velha acaba e dá lugar à nova. Isso aí. Então, se ela, depois que se arrependeu, mudou de atitude, começou a produzir frutos dignos de arrependimento, começou, ou seja, plantar coisas boas, novas atitudes, não se envolveu mais com situação nenhuma, essa colheita, quero dar até uma palavra de ânimo para ela, né? Ela pode estar ouvindo. Essa colheita velha vai acabar. E a colheita nova que você semeou, você vai começar Porque não basta quando a gente só fala aquela... essas coisas, não é que a gente está julgando, Claro se que sentindo não. superior à pessoa, porque não há ninguém que não possa errar, não possa se iludir, Verdade. não possa se apaixonar. Agora, na igreja vai ser exigido, se isso se tornou público, com certeza, uma conduta lá diferente. Não basta só aquela a consciência do erro. A pessoa depois tem que ter a consciência do seguinte, não é só consciência de que eu errei, é o que eu fiz para cair nisso e o que eu preciso fazer para não cair de novo. Então, essa é uma construção, e é uma construção que é elaborativa, que passa por análise de comportamento, que tem que ser muito bem pensada, trabalhada, ouvida, discutida com outras pessoas. Ninguém tempo, chega né, nisso pastor? sozinho, requer um tempo, não é só sou arrependido, quero voltar. Trabalho. O que eu preciso fazer para não cair de novo, porque quem corre numa situação dessa, se é uma pessoa de fato que tem amor a Deus, e a gente parece que a gente está lidando com uma pessoa que tem, ela fica com muito medo de cair de novo, né? Então, não adianta também voltar com medo, com receio, se fechando, porque aí vai cair numa outra coisa, né? O ideal, aí Satanás vai trabalhar na culpa, no remorso, também não é isso que é o ideal. O ideal é que eu tenho que saber o que fazer para não cair de novo. Ela tem que estar preparada para, na volta, suportar algumas outras coisas que podem acontecer. É verdade. O que acontece é que no ministério, todos os pastores estão habituados a lidar com gente que cai, e gente que é restaurado, gente que é querida, gente que é amada por Deus, etc. Verdade. Aí você lida com o aspecto que é o seguinte, às vezes pessoas duras, elas são duras com os outros. Quando acontece com elas não têm a graça e o amor que deveriam ter tratado os outros, também não se tratam dessa forma. Exatamente. E vão colher isso do outro também, porque o outro vai ser mais duro, inclusive aquele que foi tratado de maneira muito enfática, muito ríspida, muito pública, ele vai exigir a mesma coisa. E pode ser que a nossa querida ouvinte esteja puxando para esse lado. Por outro lado, aí já é um outro aspecto, existem pessoas que precisam fazer alguma coisa para que se sintam dignas da graça. E ninguém é digno de graça, não é isso? A graça é um presente de Deus para nós. Mas se eu fizer alguma coisa, então eu vou me penitenciar, vou dar uma chicotada em mim todos os dias às 3h17 até às 3h18 Aí eu faço isso para dizer que eu fiz a minha parte. Então existem pessoas que se auto-penitenciam, que se auto-flagelam na expectativa de que o seu feito produza graça. Ou seja, eu fiz por merecer a graça de Deus na minha vida. Não vai conseguir. Não vai. Nenhum de nós faz por onde merecer essa graça. Aí o ouvinte diz, o que fazer quando não nos achamos mais dignos de falar do amor de Deus? Eu passo a vocês a palavra e lembro aqui da figura emblemática de João o Batista, né? Que afirmou claramente não ser digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Quem é digno? Que era João o Batista. Eu particularmente gosto quando o senso de indignidade, aquele sentimento de incapacidade toma conta da consciência do indivíduo, principalmente numa circunstância assim. Eu acho que esse senso, repito, ele é sempre o início de um processo de restauração, né? É sempre o início.
Então, não se achar digna de falar do amor de Deus, de fazer as coisas para Deus, significa que ainda há temor no coração dela, ainda há zelo e consciência da gravidade do erro cometido. E eu entendo, você vê isso na Bíblia em algumas situações, e você vê isso no dia a dia também, que o Espírito Santo sempre tem mais, abro aspas, facilidade de trabalhar num coração que se sente indigno. Quando esse sentimento te projeta para o arrependimento, ele é benéfico. Agora, quando esse sentimento te projeta para um outro caminho, uma outra postura, me parece que o campo fica fértil para o diabo entrar com o seu massacre de acusação e coisas desse tipo. Então, o senso de indignidade é o caminho. É bom. E a partir daí eu creio que Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai tratar, e o caminho da restauração me parece mais fácil, entre aspas, né? Ninguém é digno de falar do amor de Deus, né? Começa por aí. E eu acho que o que ela está vivendo é essa comprovação de que ninguém é digno, ninguém tem uma dignidade em si mesmo, nos seus atos. A Bíblia diz que a nossa justiça perante Deus é como um trapo de imundícia. Então, na realidade, ninguém é justo o suficiente, ninguém é digno o suficiente, ninguém é merecedor de nada. A gente fala do amor de Deus, que o amor de Deus é real. O que aconteceu com ela é só a prova de que ninguém é digno, de que pode-se, não se deve, mas pode-se cair, mas depois o justo pode se levantar e pode continuar falando do amor de Deus. O que talvez a gente tenha que pensar aqui, e ela também, o amor de Deus permanece o mesmo. O amor dela por ela, pela vida dela, é que balançou, né? Em algum momento a autoestima dela estava tão baixa que ela foi buscar alguma forma de se sentir bem através de um cara que não estava nem aí para ela, porque já estava com outra, porque não era crente, enfim. Então, na verdade, o amor dela é que é frágil. Eu acho que essa é a grande lição dessa história toda. O amor dela é frágil. O nosso amor por Deus é frágil, né? Se a gente não cuidar dele todo dia, a gente balança, a gente pode trair, a gente pode errar, a gente peca, a gente magoa. Então, na verdade, o nosso amor, falar do nosso amor é meio complicado. Tem muita gente que gosta de falar no amor de Deus, mas gosta muito de falar assim, do quanto eu amo a Deus, do quanto eu sou espiritual, do quanto eu sou bom, do quanto eu faço as coisas por Deus. A gente tem que falar mais do quanto Deus é bom comigo, perdoador comigo, do quanto eu não mereço nada e Ele faz tudo por mim. Esse ponto que envolve a questão da dignidade aí, que me pareceu aqui, pelo que eu entendi, que é uma coisa positiva. Sim. A reação dela é positiva, porque mostra que ela não perdeu a sensibilidade espiritual. Temor. O problema foi tão grave que não impediu dela sentir o temor de Deus, ainda que a gente saiba que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, e ela não foi sábia. Quem é que pode ser sábio 24 horas? Nós todos precisamos de sabedoria o tempo inteiro. Aliás, verdade. Quanto mais sábio você é, mais você clama por sabedoria, porque você descobre que você não sabe absolutamente nada e precisa dessa direção de Deus. Então, este ponto da dignidade parece ser, pelo que eu estou entendendo, a chave que vira esse jogo. Isso aí. É o ponto em que ela olha para ela e diz assim, eu não tenho, mas eu sei quem tem. Isso aí. Eu não sou, mas eu sei quem sabe. É isso, pastor João? Olha, tem duas palavras que são muito importantes. Uma está aqui, não me sinto digno. Isso é assim mesmo. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou. Só que existe uma palavra no Novo Testamento muito importante, que é a palavra graça. Graça está incluída a ideia de que Deus sempre dá uma segunda chance para nós. Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus vai voltar a sorrir para você, Deus vai voltar a te dar uma nova oportunidade. O apóstolo Pedro havia errado, negado a Jesus, e se tem uma cena que, se eu pudesse chegar no céu e pedir para passar um replay no telão, é aquela caminhada de Jesus com Pedro à beira do mar, quando ele diz, tu me amas, e depois ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Se Deus enxergar sinceridade no seu coração, Ele vai lhe dar novas oportunidades, vai te usar de novo, não porque você se torne digna, mas porque Ele sempre será digno, Ele sempre será gracioso. Muito bem, diante das palavras aqui expostas, eu volto aqui um pontinho atrás, a questão
se é público ou se não é, para reiterar o que foi dito aqui, que depende de cada igreja, depende de cada ministério. Mas é verdade que o pastor João usou um exemplo interessantíssimo aqui na abertura, dizendo que se essa mesma ouvinte nossa que está envolvida nessa dificuldade fosse aconselhar a filha dela, ela provavelmente falaria para a filha, foge disso, não faça isso. A gente às vezes quer ver o erro público ser publicamente condenado, exposto. Se fosse a nossa filha, nós pensaríamos de maneira diferente. Vale o mesmo raciocínio aí para nos ajudar, que infelizmente tem muita gente que quer ver o negócio da plateia, quer ver o circo pegar fogo. E aí fica assistindo para poder ver como é que funciona isso aí. Isso dentro de um aspecto daquele que quer ver isso por absoluta curiosidade. Ô JR, eu fiquei sabendo de uma coisa que ocorreu num culto. Uma senhora querendo profetizar, levantou-se e começou a proferir uma profecia aqui, entre aspas, e a pessoa disse assim, eis que o Senhor diz, não sei o que e tal, que há um pecado na liderança dessa igreja e tal, e todos se calaram para ouvir aquela profecia tão edificante. Uma pessoa da igreja foi ao microfone e disse, meu irmão, isso não vem de Deus. Com certeza. Deus não vai tratar alguém da liderança aqui dessa maneira. Com certeza. Isso, na verdade, é uma infantilidade, uma criancice. Deus nos trata muitas vezes no nosso íntimo, querendo a nossa restauração e não uma exposição jocosa, destruidora. Se eu fizer parte, por exemplo, de uma equipe pastoral e eu tiver algum problema, talvez ali dentro daquela equipe eu vou encontrar um apoio, uma orientação, um acompanhamento, uma ajuda, uma liderança do meu próprio, de um outro pastor, e eu vou ser restaurado sem que o nome do evangelho seja escandalizado. Amém. Vamos estabelecer então aqui como consenso de que cada igreja vai tratar esse assunto de uma forma ou de outra, mas vai tratar. Tem que ser tratado. Não permitirá que isso fique, como se diz popularmente, sem tratar ou debaixo do tapete ou sem que haja um acompanhamento. Agora, às vezes a pessoa quer um tipo de resultado. Uma pessoa da igreja diz, não, essa pessoa tem que ser pendurada de cabeça para baixo no lustre ou no ventilador ligado, ventilador de teto. A pessoa estabeleceu. Tá certo? Olha, a condenação é essa. Aí a pessoa fica pendurada, mas não de cabeça para baixo, fica pendurada no ventilador, mas pendurada com um dedinho só da mão. A pessoa diz, é pouco, eu quero mais. Há pessoas que querem sangue, não de Cristo. O sangue de Cristo para elas não foi suficiente. Verdade. Elas querem sangue das ovelhas. E geralmente, JR, quem é assim, esconde na sua vida alguma coisa muito séria. Eu tenho medo desse tipo de gente que se mostra muito justa, porque é o tipo de gente que mata criança e enterra no quintal. E se não esconde, eu acredito nisso. Aquela que está pendurada lá porque os outros quiseram, aquela ali pode ter salvação, mas quem está com esse desejo só do sangue, da mesquinhez, do sofrimento do outro, essa daí perde a salvação. Muito obrigado, queridos companheiros. Pois não, bispo, pois não, pode terminar. O senso de justiça do evangelho não é para mim, é para o próximo, né? Então eu tenho que ser justo com o próximo. Eu tenho que me colocar no lugar dele, eu tenho que ser altruísta ao ponto de me colocar no lugar dele e poder realmente enxergar aquilo seria bom para mim. Muito obrigado, queridos companheiros, pelas palavras, orientações aos nossos ouvintes, pela possibilidade de uma reflexão à luz da palavra de Deus com muito amor, para que a nossa querida ouvinte, pela graça de Deus, eu creio que ela já encontrou o lugar de arrependimento e volte à presença plena de Deus e no tempo do Senhor, como disse aqui o pastor Rômulo, volte a ser usada pelo Pai, porque a impressão que eu tenho, ouvinte, é que quando você nos escreve, você já está sendo usada. Deus está te dando graça e humildade para escrever e ouvir, e através da sua vida abençoando tantas outras vidas como dos nossos milhares e milhares de ouvintes. Pesquisa 93.
Por telefone 63% e no nosso site 72% dos nossos ouvintes acreditam que quando o líder erra, ele deve sim assumir publicamente o seu erro. Muito obrigado, Marcela Bastos, muito obrigado a você, ouvinte amado, com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte agora dizendo aqui, minha gente, olha, quando eu olho para a vida do profeta Jonas, Jonas, fala aí, Jonas, como é que tá? Percebo que ele não teve o direito de fazer suas próprias escolhas, diz aqui o ouvinte. E quando ele fez isso, Deus o repreendeu, a ponto de o mandar parar na barriga de um grande peixe. Daí eu me pergunto até onde vai meu direito de escolha? Em qual ponto a minha vontade pode se encontrar com a vontade de Deus? Como é que se chega a isso? Pergunta o nosso ouvinte. E eu quero saber a sua opinião no Debate 93 de amanhã. Muito obrigado aqui a presença no nosso programa de hoje do pastor Rômulo Rodrigues. Um abraço, pastor. Eu aqui agradeço, gente, o carinho do convite. Eu sempre digo que estar aqui é uma oportunidade de aprender um pouco mais. Deus abençoe a todos. Bispo Jaime Coelho, obrigado, querido. Forte abraço. Obrigado, JR, amados ouvintes. Aproveitar que eu tô aqui, mandar um feliz aniversário pra Rebequinha. Olha aí. Que tá fazendo aniversário hoje. Jeane, Helena, Jorge Messias. Um alô, pastor Alexandre. Um beijo pra minha esposa e um abraço pra todos que nos ouviram hoje. Pastor Elaine, muito obrigado. Deus abençoe sempre. Um abraço a todos os ouvintes, ao meu marido Álvaro, meu filho Tiago, Isabela, que estão aí no Brasil. Enfim, um beijo pra Pâmela também, pra todos do Ministério Fronteira. Muito obrigado, pastor João Emílio. JR, eu quero mandar um abraço, fiz uma lista aqui. É mesmo, Uma lista muito importante, com muito carinho, com muito amor. Primeiro eu quero mandar um abraço para minha esposa, uma mulher maravilhosa, linda, que deve estar agora nos ouvindo lá no trabalho dela. Meu filhinho João Henrique, que está com a nossa querida Olívia lá em casa. Minha filha, que está na escola agora, não deve estar nos ouvindo, mas vai saber que eu mandei um abraço para ela. Meu papai, minha mamãe, minha sobrinha, minha igreja, um abraço muito especial para um amigo meu, pastor João Reinaldo Purim, da Igreja Batista do Meia, que nos acompanha agora, e para todo mundo do mundo inteiro. Agora o senhor englobou todo mundo. O senhor parece uma pessoa que eu conheço. Ele diz assim: ora por esse assunto. Ele disse: a senhora abençoe todo mundo. Aí englobou. Faltou alguém? Esqueceu alguém? Minha sogra e meu sogro também, que são pessoas maravilhosas. A gente deve tratar a sogra sempre bem, né? O senhor não esqueceu. O senhor deixou para fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Muito bem. Muito obrigado aqui a você, ouvinte amado, com a gente no programa também. Anderson Silva, Daniele Machado, Miriam, aqui a Mônica, Lucilane, Flaviane, Isabelle, o pastor Roberto, José Carlos, Gideão, a Flávia, Priscila, Dulcineia, Lúcia, Augusta, Viviane, Maria Luísa, ao Cláudio, a Simone, também aqui o Juliano, João Tavares, a Cristina Santana, aqui é o Leandro Leal, Conceição Gouveia, Ana Paula, Maicon Santos, Maria Inocêncio, Jefferson Monteiro, Cláudia Cândido, obrigado aqui também a Tatiane Nepomuceno, a Jéssica Marques, Thaís Alessandra, Terezinha Viana, Edileuza Santana, muito obrigado a todos vocês acompanhando a gente aqui também no Face da 93 FM. Nós vamos orar juntos, pastor João vai orar conosco, vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, assim como vamos orar pelo consolo aos corações enlutados e para a cura dos enfermos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, muito obrigado esta manhã, e pedimos agora por todos os nossos ouvintes, todas as famílias que nos escutam agora, que a boa e graciosa mão do Senhor esteja consolando, animando, restaurando e dando o restante de semana abençoado. Abençoa o JR, Senhor, de uma maneira muito especial. Também toda a direção dessa rádio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Com a 93 chegou a nossa hora. É tempo de vitória.